Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, um programa, um conteúdo voltado a falar um pouco a respeito de empresas, marcas, instituições, lideranças que fazem o Brasil que dá certo. O nosso tema de hoje é estratégico para o futuro de qualquer organização, seja uma empresa privada, empresas ou instituições do setor público, organizações do terceiro setor. Na verdade, nenhuma dessas iniciativas consegue se desenvolver com excelência, com qualidade, com impacto, sem o papel fundamental do administrador de empresa, essa figura que, na verdade, tem a metodologia, tem a técnica, tem os parâmetros para fazer com que uma organização tenha o melhor desempenho em todos os aspectos, em todos os sentidos. Para nosso orgulho, recebemos hoje o presidente do Conselho Regional de Administração do Estado de Santa Catarina, o administrador de empresas João Moser, que o CRA estabelece a partir de agora uma parceria estratégica com o grupo de líderes empresariais de Santa Catarina, na medida que o componente administrador de empresa é peça determinante para o sucesso de qualquer organização. Presidente, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, para essa jornada de valorização e ressignificação, até diria, do papel do administrador nas organizações, mas para o nosso público acompanhar, acho que poderíamos começar ouvindo um pouco o que é o Conselho Regional de Administração, qual é a missão da instituição, do Conselho, qual é o papel dele nessa era moderna em que nunca o administrador foi tão importante para o sucesso de uma empresa, seja pública, privada ou do terceiro setor. Seja bem-vindo, presidente. Delton, muito obrigado. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Dizer da importância dessa aproximação do Conselho de Administração com o LEAD. Eu acho que é uma união muito estratégica e muito benéfica para ambas as instituições. E já entrando na tua pergunta, dizer que o Conselho de Administração, ele nasceu em 1965, com a promulgação da lei dos conselhos profissionais, completou, portanto, 60 anos, agora em 2025, indo para 61 anos esse ano. E é uma instituição que nasceu, Delton, naquele momento, em 1965, ele nasceu com a proposta de fiscalizar a profissão, no caso do administrador, assim como as outras profissões que nasceram praticamente no mesmo ano. E 65 anos parece muito tempo, mas, na verdade, passa voando. E assim como as instituições, o Conselho de Administração também, a profissão também tem que se aprimorar e se atualizar. Então, o Conselho de Administração, ele é uma entidade público-federal, nasceu com o intuito de fiscalizar, porém no caminho aí a gente entende que não é só fiscalizar, e sim desenvolver a profissão. Então, o Conselho de Administração vem de tempos para cá, trabalhando mais no desenvolvimento da profissão, não deixando de fiscalizar, porque o mote, a lei trata disso, então a gente tem que fiscalizar a profissão para que o profissional o mau profissional seja tirado do mercado, e que fique os bons profissionais que levem a profissão avante. Então, esse é o mote, praticamente, do Conselho de Administração, desenvolver a profissão do administrador. Perfeito, e acho que nunca foi tão importante discutir esse tema. A gente vê sucesso de muitos empreendedores. O Brasil é um país que empreende, seja por vocação, seja por necessidade, muitas vezes. No entanto, a gente vê uma alta taxa de mortalidade das empresas, um desafio pela perenidade delas, muitas não passam de geração após geração. E quando você faz um estudo de caso, normalmente a causa raiz desse problema tem a ver com governança, com gestão, com uma gestão profissional, não necessariamente um empreendedor que tem uma ideia, um tino de negócio, expande uma organização, consegue ter as melhores técnicas e metodologia para administrá-la, daí a importância do administrador. Então, eu queria lhe ouvir um pouco, considerando esse mundo acelerado de transformações, que as empresas estão passando, tecnologias, um ambiente mais competitivo, mundo mais globalizado, quais são as principais mudanças que o administrador de empresas tem passado? E diria mais, a sua gestão tem sido marcada muito por esse olhar de ressignificar e valorizar a atividade do administrador diante das organizações. Muitas delas poderiam estar melhores se tivessem profissionais que, em tese,
estudaram, se prepararam, toda uma jornada para exercer essa atividade, né? Qual é o momento hoje dessa figura do administrador de empresas? O que é hoje ser um bom administrador de empresas? Uma boa pergunta, Delton. Eu vou puxar um pouquinho da história aí. A gente tem acompanhado, você falou muito bem aqui, a questão da mortalidade das empresas, né? O brasileiro ele é muito empreendedor, por natureza ou por necessidade, quaisquer que sejam os motivos, mas até tem dados aí, eu não tenho dados atualizados agora, da questão da mortalidade das empresas nos primeiros 2 anos, em torno de 60%, 70%, e nos próximos 3, mais da metade também acaba fechando. Porque o brasileiro é empreendedor, ele começa o negócio dele achando que eu sou um bom vendedor de determinado item, produto, serviço, mas depois ele não consegue gerir, né? E aí acaba acontecendo essa mortalidade. O Brasil, as empresas brasileiras, em sua maioria, são empresas familiares, e dentro do contexto elas não têm o conhecimento das ferramentas de gestão. Então começa isso, obrigado a aprender, vou empreender para sobreviver e segue. E o administrador, ele vem com essa visão, eu chamo uma visão holística, porque na academia a gente aprende que assim, nós temos que ter um olhar em tudo. Então é finanças, é o RH, é o marketing, é a logística, é a produção. Então o administrador ele tem essa visão ampla, essa visão holística do negócio e traz ferramentas que dão subsídio para esse conhecimento que ele tem. A gente passou, há não muitos anos atrás, por uma pandemia, e eu acho que foi um momento de ruptura. Aquele empresário, o administrador, o gestor que não estava preparado, ele ficou lá no caminho. Aquele que estava um pouco antenado, ele sobreviveu e avançou. Eu vejo que o profissional de administração, hoje, essa visão holística que ele tem, ela teve uma amplitude maior. A entrada da tecnologia, né? Então, se o administrador hoje, o gestor, ele não está ambientado com a tecnologia, vai ficar para trás. Em contrapartida, tem essa visão humana da gestão de pessoas. Hoje ele tem que ser mais um gestor de pessoas e cérebros do que, de fato, o operador lá da ponta. Claro, ele tem que conhecer, faz parte ele conhecer o negócio dele, acho que é importante, mas eu vejo que o gestor hoje, o administrador hoje, ele tem que ter essa visão, muito da tecnologia, do avanço tecnológico, mas também uma visão mais humanista, humanitária da gestão de pessoas dentro da organização dele, seja público ou privado. Perfeito. E você citou até com prerrogativa do próprio Conselho, né, de acompanhar a fiscalização do exercício da profissão. Na verdade, o administrador de empresas, ele tem uma responsabilidade civil sobre a organização, né? Fazendo um paralelo na parte técnica com o engenheiro responsável de uma obra, o administrador de empresas é o responsável pela organização diante da sociedade, inclusive podendo ser responsabilizado civilmente por atos praticados pela empresa, e hoje nunca as empresas foram tão observadas pela sociedade, né? Se elas cumprem, estão em compliance com as exigências legais, jurídicas, tributárias, com respeito aos colaboradores, com ambientes humanizados, com o respeito à sustentabilidade, práticas de meio ambiente, ou seja, cabe ao administrador de empresas zelar e ser o guardião de que essa organização esteja absolutamente aderente ao que acontece dela na sua relação com o mercado e com a sociedade. Ou seja, a responsabilidade de quem administra é enorme para não estar nas mãos de alguém que esteja tecnicamente apto a isso. Especialmente, presidente, a gente observa entre as novas exigências, né, das empresas, do mercado, que se observe critérios de governança corporativa, transparência, prestação de contas para investidores, acionistas, órgãos de controle e fiscalização. Então, à luz desse novo momento, teoricamente, é o momento mais importante, de maior valorização e relevância para o administrador de empresa de todos os tempos na história do capitalismo brasileiro. Então, queria lhe ouvir um pouco de como o Conselho Regional de Administração hoje responde a ainda um olhar antigo de empreendedores que acham que, bom, eu tive sucesso, eu vim até aqui, não precisei ter administradores de empresas, não fiz faculdade, não tive que estudar ou me dedicar, eu sou um fazedor e tal. Como é que hoje o CRA responderia ainda a esse olhar
essa visão ultrapassada ou mais antiga de que não se faz necessário um profissional apto para estar à frente das organizações? Perfeito, uma boa pergunta. Eu costumo dizer que esse empreendedor que tem essa visão do passado, se ele não quebrou ainda, ele não vai durar muito tempo, né? O mercado tá muito dinâmico, né? Ainda mais depois da questão da pandemia, que as coisas aceleraram muito, né? A gente pensou que ia dar uma acalmada e não, no retorno da pandemia, tudo acelerou muito mais. E aí vem toda assim, você tem que ser um bom gestor, você tem que olhar o caixa da empresa, você tem que olhar as novas tecnologias, você tem que pensar no novo produto, no novo serviço, você tem que pensar na transparência, na governança, na sustentabilidade. Então, uma série de quesitos que o mercado está exigindo que esse empreendedor que está com essa visão do passado, ele não vai suportar por muito tempo, é o que eu acredito. E o CRA também acredita nessa visão de que, tendo pessoas qualificadas em determinados lugares, vai fazer toda a diferença na perpetuidade dessa empresa. Eu costumo dizer que o administrador, o profissional de administração, ele tem que ter a visão de arquitetura de perenidade. A organização tem que estar montada de certa forma que ultrapassa as pessoas. Eu comecei um negócio, não vou ficar para sempre aqui. O dia que eu me for, ou o dia que eu vender a empresa, ou o dia que acontecer qualquer coisa, essa empresa tem que continuar. E ela só vai continuar se tiver uma governança muito bem implantada, uma gestão muito bem feita, transparência muito bem feita e gestores colocados nas pontas certas. O presidente comentou muito sobre inovação, sobre o profissional estar atualizado, up-to-date com as novas tendências de mercado. Aliás, exigências hoje de praticamente um super-homem, né? Quer dizer, um presidente de empresa, um administrador de empresa hoje, um CEO, ou mesmo gestores intermediários na organização, que tocam de fato cada operação, cada etapa, precisam ter, como o presidente mencionou, essa visão holística, essa visão completa, né? Isso. Um dos board members do LEAD, que é justamente o Marcos Troio, ex-presidente do Banco dos BRICS, né? Ele comenta que hoje uma das tendências em alta no mundo internacional, nas empresas globais, é até a figura de um diretor voltado aos temas de geopolítica, né? Olhando como países, guerras, movimentos internacionais afetam a tomar decisão de atuação Sim. de uma empresa no mercado ou outra na sua cadeia de fornecedores. Então, a visão passou a ser até bem mais ampla do que o mercado local. Diante disso, como o próprio CRA tem buscado se inovar? Que medidas, que ações, que projetos têm sido hoje desenvolvidos pela sua gestão, visando fazer com que o CRA, mais do que uma instituição que tem como prerrogativa garantir o bom exercício da profissão, né? Como ele possa também promover essa modernização, esse novo perfil do profissional. E tenho certeza que a própria parceria com o LEAD já é um gesto nesse sentido de colocar esse profissional em evidência, na vitrine e valorizado. Que outras iniciativas o CRA tem procurado para inovar? O Delton, a gente tem feito alguns movimentos importantes dentro do sistema, né? Conselhos regionais e Conselho Federal, principalmente Santa Catarina. Esse primeiro movimento de aproximação com o LEAD, acho que foi um movimento muito importante para nós, porque eu acredito que a gente vai aproximar esses bons profissionais dos empreendedores que estão aí buscando profissionais do mercado, né? Que a gente fala muito sem algo. O empreendedor que não tem o conhecimento e pode ter problema ali na frente, mas nós temos bons empreendedores que têm a visão de longo prazo, têm a visão de futuro, sabem que precisa de gente boa. Na verdade, essa é a principal dor em qualquer conversa. Isso. De 10 a cada 10 empresários com que você fala, o principal desafio dele é achar líderes, talentos, gestores. Para trazer para... Muitos dizem que não conseguem expandir mais ou que o desafio do crescimento não é maior porque não tem gente, talento apto e tecnicamente preparado para tocar novos negócios, novas unidades e a expansão das empresas. Esse é a grande dor, como você falou, de cada 10, 10 tem a mesma dor. E esse movimento com o LEAD, por exemplo, eu acho que é um movimento bastante importante porque a gente vai, a proposta é aproximar esse bom profissional de administração aos bons empreendedores que têm essa visão. Então, esse é um primeiro movimento. Outras atitudes que a gente tem tomado internamente, claro, a gente reestruturou todo o Conselho de Administração, isso não começou na minha gestão, ela começou já na gestão passada, do presidente então Djalma.
A gente fez uma mudança interna de estrutura, isso eu falo do conselho. Então a gente modernizou, botou tecnologia, ferramentas de inteligência artificial e tudo mais. E a gente começou a expandir isso agora não passa já, né, com a minha entrada como presidente, a gente começou a criar uma estrutura maior de pertencimento, vamos chamar assim, o pertencimento. O profissional da administração ele tem que se sentir pertencente ao ecossistema da administração. Então nós tínhamos algumas câmaras setoriais, nós ampliamos muitas câmaras setoriais. As câmaras setoriais dentro do conselho são câmaras que debatem assuntos específicos. Por exemplo, nós temos a Câmara de Administração Pública. Então ali se concentram administradores, em geral administradores da área pública, para discutir os problemas da administração pública e sugerir soluções. Então, por exemplo, na eleição passada para prefeito, nós desenvolvemos, através da Câmara, um manual de boas práticas em gestão pública e levamos para os prefeitos e para os entes públicos. Fantástico isso. A gente participamos de eventos da área pública levando o manual. Você é secretário, você é vereador, você é prefeito, está aqui um manual de boas práticas de gestão pública. Nós temos a Câmara da Administração Privada. Então, os administradores registrados no Conselho, que são da área da administração privada, se reúnem todo mês, presencialmente ou via remoto, e discutem as dores e os problemas da administração privada e levam soluções, fazem visitas técnicas. Nós temos o CRA Jovem. O CRA Jovem busca conversar com o estudante que está lá começando a faculdade ou no final da graduação dele, levando, o conselho está aqui, faz isso, vem com a gente aqui, já vai dando subsídio. Nós temos uma ferramenta chamada CFA Talentos, que é o Conselho Federal de Administração, CFA Talentos, onde os estudantes os profissionais podem colocar o seu currículo lá e as empresas vão lá buscar as vagas que porventura necessitem, né? Então, a empresa ela pode colocar vaga ou pode pesquisar profissionais nessa plataforma. Nós temos, entre outras câmaras, nós temos, por exemplo, a Câmara da Defesa Civil. Isso foi um marco nosso, porque é a primeira Câmara que discute problemas da defesa civil no Brasil. A gente entende que defesa civil, ela não é por si só uma força de segurança. Num desastre, a defesa civil ela vai ajudar lá no desastre, mas o principal mote dela é antes. É planejar, risco, planejamento, recurso, gestão de recurso seja de pessoas, seja de valores, de dinheiro. Então, nós criamos a Câmara de Gestão de Defesa Civil para tratar dos assuntos de planejamento de risco para os municípios. Nós temos a CRA Mulher, onde congrega as mulheres empreendedoras e administradoras. Nós temos a Câmara de Formação, que busca trazer os professores e coordenadores dos cursos de administração para dentro para discutir as diretrizes do ensino da administração. Então, são todas ações que o Conselho vem tomando para fortalecer a profissão e tomar o seu espaço, né? Nós temos agora um movimento recente, a gente começou exatamente hoje, que é propor, e a gente começou pela capital, e depois a gente vai começar nas outras cidades maiores, e depois a ideia é atingir todas as cidades de Santa Catarina. Mas é um movimento para que a Câmara de Vereadores e o Executivo coloquem como secretário de administração um administrador. A gente vê muito problema na gestão pública, porque são cargos de livre nomeação, a gente entende, mas que lá coloca pessoas que não têm capacidade alguma de gerir o recurso público, e não é pouco. Então, a gente está propondo isso, e isso é um ponto que a gente está colocando agora, que é fazer uma lei. A gente está propondo a lei para que o secretário de administração do município seja um administrador registrado no conselho em dia com suas obrigações, mas que seja um bacharel na gestão, que seja administração ou gestão pública. Que no final é o grande pleito da sociedade, que tenham posições técnicas, de livre escolha do governante, como diz a lei, para que ele possa montar a sua equipe com as pessoas de sua confiança direta, mas que o pré-requisito seja mas que tenha um embasamento técnico, exato, que tenha um embasamento técnico, que tenha conhecimento técnico e prático, que coloque lá, olha, o secretário de administração tem que ser administrador, o contador da prefeitura é um contador, a procuradoria é um advogado, o secretário de administração tem que ser administrador. Perfeito. É o que vai gerir toda a prefeitura, teoricamente, né? Claro, tem o prefeito, a figura do prefeito,
Mas o secretário de administração é que faz a interlocução entre todos os outros secretários, é o que faz a gestão de pessoas, gestão de contratos, gestão das compras, as licitações. Então tem que ser uma pessoa capacitada. E quem que está capacitado para esse meio? É o administrador, é o profissional da administração. Que em tese não precisaria de uma lei para isso, mas... Não precisaria da lei, mas... Fantástico, fantástica iniciativa, parabéns, presidente. Bom, obrigado. Chegando aí ao fechamento aí dessa primeira de tantos outros momentos de trocas e conteúdos, queria lhe convidar, presidente, a compartilhar com o nosso público que nos acompanha tanto no digital como em televisão aberta, que recado, que reflexão deixa para aqueles jovens que estão buscando a formação em administração de empresas. Na verdade, o Brasil, que o LIDE acredita é o Brasil empreendedor, um Brasil onde as pessoas tomam responsabilidade por suas vidas, por suas decisões, e que também desenvolve organizações, produtos, serviços, soluções que vão melhorar a vida das pessoas e da sociedade, né? Na verdade, empresas nada mais são do que organizações voltadas a resolver um problema de alguém, um problema da sociedade, do mercado, né? E um país como o Brasil, desafios e problemas a serem resolvidos não faltam, né? Então, muitos jovens, no seu momento aí de escolha da sua graduação, optam por administração, por entender que é um curso amplo, completo, que dá uma visão geral e mais abrangente, para até depois em uma especialização, aí sim direcionar em que área mais técnica conseguiria se aprofundar. No entanto, não apenas em administração de empresas, hoje os jovens brasileiros e no mundo estão inseguros sobre o futuro, num mercado em tantas transformações, onde a gente vê jogadores de futebol, influenciadores ou cantores, muitas vezes serem mais valorizados do que cientistas, médicos, contadores, engenheiros ou administradores de empresas. O jovem fica inseguro de que se a administração de empresas é um caminho adequado e como ele poderá ser pleno, feliz e se realizar profissionalmente através da atividade. Então, eu gostaria que o presidente deixasse uma mensagem final sobre quão relevante, atual e importante é a atividade do administrador de empresas para o sucesso das organizações privadas e públicas e, consequentemente, para o desenvolvimento do Brasil. Ótimo, maravilha. Delton, quando eu converso com os alunos da graduação, eu costumo dizer, isso eu escutei quando eu entrei na graduação, muitos dizendo, não, eu vou fazer administração porque eu não sei o que fazer, eu vou fazer administração. E eu digo para eles o seguinte, o profissional da administração, ele pode ser, se ele quiser, ele pode ser o protagonista da entidade que ele está representando, ou administrando, ou gerindo. Porque, como a gente falou no começo, ou durante a nossa conversa, esse é o profissional que tem a visão completa da instituição. Claro que, conforme o tamanho da instituição, ele não vai conseguir executar tudo, ele vai ter que liderar os seus pares. Mas ele tem a capacidade e ferramentas para isso, para ser o protagonista do ambiente que ele está. Então, ele pode ou levar a empresa ou a instituição pública para outro patamar, ou ele pode quebrar aquela empresa. Então, eu não acredito, nunca gostei dessa frase, eu não sei o que fazer, vou fazer administração. Eu acho isso é o mesmo desdém que a gente tem com os nossos cientistas e as pessoas que produzem nesse país aqui. Então, eu acredito que o profissional da administração, o estudante que está agora na academia, ou que está pensando em entrar para fazer administração, ele pode ter certeza que se ele se dedicar, ele vai ser o protagonista do espaço que ele tomar. E ele tem que tomar o espaço é dele, está aí. E o empreendedor está buscando esse profissional. Então, ao estudante está aí, se dedique, estude e tome o seu espaço. Fantástico. E, a sua fala, presidente, muito verdadeira. No mundo inteiro, né, as escolas de negócios, as faculdades de management, no mundo inteiro, são absolutamente valorizadas, desejadas, são as que têm as listas de espera e têm os desafios mais duros para ingresso em universidades como Harvard, Stanford, MIT, na Europa, os principais cursos de graduação do mundo em management, em gestão empresarial,
nos ambientes de novas tecnologias, startups, de empresas em expansão, a atividade do gestor, como o presidente bem disse, é uma atividade de responsabilidade e que, no final, depende do profissional, da sua dedicação, né? Isso. De como transformar a sua cadeira, né? E fazê-la ser a cadeira que faz a diferença. Então, obrigado, Perfeito. presidente, por esse início de parceria. Obrigado. Longeva, com certeza, para a gente colocar no seu devido lugar o papel do administrador de empresa na perspectiva das organizações, dos fundadores, investidores, claro, né? Até porque, bem lembrado, uma empresa tem uma percepção de valor, um valuation maior conforme a qualidade dos seus gestores, né? Perfeito. Na verdade, esse é o principal requisito. Eu já ouvi de vários investidores, family office, fundos de investimento, que a principal tomada de decisão para um M&A, para investir numa empresa A ou B, é quem está à frente dela. É a qualidade do gestor. A qualidade do gestor. Porque, no final, empresas são pessoas, são cultura, processos fruto de pessoas e nada mais reflete processos, cultura, do que o líder, né? Exatamente. Que é o administrador generalista e que consegue ter uma visão completa, né? Holística, como o presidente mencionou. Perfeito. É isso? É isso. Então, obrigado, presidente, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e a parceria, que seja de longa duração e tenho certeza que a gente vai fazer um belo trabalho durante esse ano. Perfeito. A quem nos acompanhou, este conteúdo disponível em todas as plataformas do LEAD, o grupo de líderes empresariais, que reúne as principais organizações brasileiras, e também disponível no portal SCC10 e no canal do SBT do Estado de Santa Catarina, dentro do grupo SCC de Santa Catarina de Comunicação. Acompanhe este e outros conteúdos no Lead Talks, Liderança para o Futuro. Quem é líder, participa.